Mateus 12, 41. Mateus 12, 41. Mateus 12, 41. Os levitas ressurgirão no juízo com esta geração e as condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui o que está aqui, que é mais que Jonas. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, os irmãos sabem muito bem esse acontecimento de Jonas e o grande peixe. O grande peixe que engoliu o profeta de Deus. Os irmãos sabem que até as crianças no dia de hoje aprenderam esse acontecimento incrível que Deus fez ali com o profeta Jonas sendo engolido por um grande peixe naquele mar. E algo, irmãos, aconteceu muito maravilhoso, onde Deus, irmãos, escolhe um profeta chamado Jonas. E essa missão, Deus, Ele manda Jonas a ir à cidade de Nínive e ali pregar contra ela, dizendo para ela que Deus o destruiria essa cidade. E Deus falando para o profeta, vai e fala para aquele povo, porque a sua malícia chegou até diante de mim. Porque uma cidade inteira, irmão, uma cidade inteira pecando diante dos olhos do nosso grande Deus. E ali, irmãos, Jonas recebe essa missão de Deus, mas ele não vai fazer essa missão. Jonas pega, se desvia e vai para o outro lado pegando um navio. Eu vejo, irmãos, nessa pequena mensagem onde Deus fala com o profeta, mandando ele pregar, falar com alguma cidade. E nós aqui, neste mundo, a palavra nos chega até nos dias de hoje. Porque Jesus mesmo disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Nós, irmãos, temos a mesma missão de Jonas aqui hoje nessa terra. Nós somos escolhidos de Deus. Cada um que está aqui, essa igreja, vendo esse vídeo, tem a missão de ir levar as boas novas de Jesus para todos irmãos, nossos vizinhos, entes queridos, amigos de trabalho, onde nós estivermos na rua, conversando ali com um amigo, não jogando conversa fora, mas pregando a palavra de Deus, dizendo para todos: se arrependem, porque Jesus vai voltar. Se arrependem, porque Jesus vai voltar e vai buscar um povo que segue Ele e persevere até o fim. Se hoje nós estamos aqui, irmãos, nós estamos cumprindo essa missão, ouvindo a mensagem de Deus, louvando a Ele de todo o nosso coração, e ao sair desse lugar, tenho certeza que nós vamos falar das boas novas para todos que estiverem à nossa frente. Porque o tempo é hoje aceitável do Senhor. Não devemos perder nenhum tempo, porque os finais dos dias estão se cumprindo. Muitas profecias já se cumpriram. Eu vejo, irmãos, que hoje o anticristo, aquele que não crê em Jesus, já está aqui na terra. E muitos que não aceitam esse Jesus, que morreu aqui naquela cruz por amor de nós, ressuscitou no terceiro dia, hoje Ele está aqui. Muitos irmãos que que ouvirem o Evangelho e não aceitar esse Jesus Salvador do mundo, aceitarão esse anticristo, esse homem que prega para a pessoa não aceitar Jesus. E hoje no mundo, irmãos, nós sabemos que isso já está acontecendo, onde milhares de missionários e missionárias estão com as suas Bíblias no mundo pregando o Evangelho, fazendo o que Jesus pediu, ir de pregar o Evangelho aos quatro cantos do mundo.
que assim todos sabem que aí será o fim. Muitos estão pregando os evangelhos nesse mundo, falando de Jesus para todos. A internet está aí, o satélite está no alto desse céu, desse universo, dando sinal para todos que abriram seu celular e vejam ali a pregação de Jesus, e pode ser também ouvir a pregação de Jonas e o grande peixe. É essa missão, irmãos, que nós devemos ter na nossa vida, porque Jesus mandou um profeta pregar uma cidade, para que essa cidade não possa ser destruída. E Jonas, irmãos, profeta de Deus, não obedece a Deus. E não obedecer a Deus, eu creio que Deus fala do alto dos céus: deixa esse Jonas comigo. Jonas, irmãos, pega um navio, vai para alto mar, e ali ele se esconde no porão. Ele tira uma soneca, correndo do Deus Todo-Poderoso e da sua grande missão, que é pregar o Evangelho para mais de 120 mil pessoas naquela cidade, irmãos. E algo acontece, irmãos. E naquele navio, naquele grande mar, a tempestade vem, as ondas aumentam, e o capitão e o marinheiro dentro daquele navio começam a ter medo, muito medo, porque eles pensando naquele momento que o mar ia partir no meio, o navio ia partir no meio e afundar aquele grande navio. Mas eles preocupados, aquele capitão, aqueles marinheiros muito preocupados, começam a clamar aos seus deuses, e nada acontece. E naquele momento, o capitão, aqueles marinheiros, fazem um sorteio e ficam sabendo que Jonas está ali no porão do navio, ali dormindo. Chamam o dorminhoco e colocam ali no sorteio, e o sorteio vai cair logo em Jonas. E o capitão fala para Jonas se apresentar, perguntando o nome dele. E Jonas fala para ele: meu nome é Jonas, eu sou hebreu. Eu estou nesse navio porque eu estou fugindo da face do meu Deus. Sou hebreu, e o meu Deus é o Criador do céu e da terra e dos mares. Ele responde, irmãos, Jonas responde para aquele capitão do navio. E a sorte já tinha caído em Jonas. E Jonas fala para ele, para aquele capitão: jogue ao mar, aí vocês vão ver que o mar vai se acalmar. Mas com grande medo e temor naquele capitão, irmãos, e aqueles marinheiros, para não morrer em cima daquele navio, pegam Jonas e jogam Jonas no mar. E naquele momento, algo acontece, que o mar se aquieta, as ondas se abaixam, e o capitão, aqueles marinheiros se alegram, triste por ter jogado um homem de Deus nos mares. Mas naquele momento, o capitão, irmãos, e os marinheiros, eles não clamam mais aos seus deuses. Naquele momento, eles clamam ao Deus Todo-Poderoso, fazendo sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Fugindo de Deus, Jonas ganha o capitão e esses marinheiros para Deus. Um homem, um profeta de Deus. E Jonas, irmãos, dentro do mar, ali quase já morrendo, vem um grande peixe e engole Jonas. E algo acontece, onde 3 dias e 3 noites Jonas fica dentro daquele peixe. E a mensagem que eu queria falar para os irmãos à noite é um paralelo de Jonas e Jesus Cristo. 3 dias e 3 noites dentro do peixe. E ali Jonas, orando, clamando ao Deus Todo-Poderoso, dentro daquele escuro,
naquele dentro escuro, dentro daquele peixe, irmãos. Jonas começa a clamar a Deus ali com as algas enroladas ali na sua cabeça, aquele cheiro forte de peixe, daquela escuridão. Ele pede para Deus: Deus, me tira desse grande inferno, me mande para onde o Senhor quer me mandar. E Deus, ele faz, e Jonas, irmãos, ele faz uma oração ali, clamando ao Deus Todo-Poderoso: e tire desse grande peixe, pagarei meus votos, Pai eterno. E clamando, ele fala assim: tornarei, meu Deus, dentro daquela escuridão, no fundo do mar, irmãos, onde a voz humana não se propaga ali, Deus ouve o clamor de Jonas, onde Jonas fala: tornarei, meu Deus, a ver o templo do meu Deus, tornarei a ver Jerusalém, meu Deus. E ali Deus ouviu o clamor de Jonas. Deus pega esse grande peixe, irmão, esse grande peixe, e eu creio que os estudiosos falam que o grande peixe viajou mais de 4.000 quilômetros dentro daquele mar, e esse peixe foi numa praia perto da cidade de Nínive e vomitou Jonas. Isso aconteceu, irmãos, quando Jonas, dentro desse peixe, ele fez a sua oração e Deus ouviu a sua oração. Dentro do grande peixe, irmãos, uma escuridão ali, 3 dias e 3 noites, Deus estava com Jonas. A palavra, irmãos, ela é para nós hoje à noite aqui, dentro dessa igreja, nessa casa de oração para todos os povos. Onde nós estivermos, irmãos, seja em qualquer lugar, dentro do nosso quarto, ali dentro do ônibus, no nosso trabalho, entrando no banheiro, se ajoelhando e conversando com Deus, Deus ouvirá o nosso clamor, irmãos. Onde nós estivermos, Deus vai ouvir a nossa oração. Se Ele ouviu a oração de Jonas dentro daquele peixe, irmãos, no fundo do mar, e as nossas orações, Deus também pode ouvir, porque Deus quer que nós abrimos nossas bocas, pedimos as bênçãos de Deus para cada um de nós, e terminando nossas orações, irmãos, terminamos em nome de Jesus, porque Jesus é o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for por Jesus, porque Jesus é o caminho. Ele é o único caminho, não tem outro caminho nesse mundo. Jonas, irmãos, vomitado ali naquela praia, ele vai fazer a sua grande missão, onde Deus fala para ele: Jonas, vai à cidade de Nínive, Jonas, prega a pregação que eu falei contigo, Jonas. Diz aquela grande cidade que em 40 dias eu a destruirei. E Jonas, irmãos, no paralelo de Jesus e Jonas atravessa, irmãos, a cidade, uma cidade que era muito grande, mais de 120.000 pessoas. Em 3 dias, Jonas atravessa aquela cidade, dizendo àquele povo: se arrependam, porque Deus em 40 dias vai destruir essa cidade. E o povo se comove, irmãos, o povo fica com muito medo, e chega ao ouvido de Jonas, ao rei daquela cidade, onde o rei coloca todo mundo, toda aquela cidade, mais de 120.000 pessoas, irmãos, coloca elas em oração e em jejum. E a cidade, irmãos, fica ali sem comer e sem beber. Até os animais daquela cidade não comem e nem bebem, fazendo oração a Deus para não destruir aquela cidade e pedindo perdão por seus pecados. E Deus, irmãos, ouve a oração daquele povo e não destrói a cidade de Nínive, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Glórias ao nosso Deus, irmãos, porque Deus é poderoso, irmãos,
Deus ouviu, irmãos, o clamor daquele grande povo ali, ouvindo as suas orações, irmãos. E Deus não destruiu aquela cidade. Jonas fez a parte dele, irmãos. Pregou para aquele grande povo, e aquele povo aceitou a palavra de Jonas, onde a palavra chegou àquela cidade. E através das orações, irmãos, daquelas pessoas, orações e jejuns. As orações e jejum na nossa vida, irmãos, é muito poderosa, irmãos. Se nós fazermos orações jejuando, acordando de manhã bem cedo, irmãos, fazendo nosso pedido a Deus, pedindo para Deus derramar o teu Espírito Santo sobre nós, pedindo forças para Deus, saúde, paz, salvação do nosso ente querido, salvação também da nossa própria alma, da nossa vida. Nós devemos fazer o nosso pedido, irmãos, quando começar os nossos jejuns, uma manhã até o meio-dia, se possível até 6 horas da tarde, se a pessoa conseguir. Faça um pedido no seu jejum e Deus ouvirá, irmãos. Um pedido em nome de Jesus ali no seu jejum. Deus vai ouvir o seu clamor e vai te dar a vitória. Ele é poderoso, irmãos. E a palavra de Deus, que Deus fala, Ele cumpre em nossas vidas. O paralelo de Jonas e Jesus, onde Jonas, irmãos, pediu para ser jogado naquele mar, dando a sua própria vida para aqueles marinheiros, irmãos, aquele capitão não morrerem. E Jesus fez o mesmo por toda a humanidade, irmãos, morrendo naquela cruz, irmãos. Antes de morrer, ele foi aceitado. Ele mesmo disse para os seus discípulos: eu vou para Jerusalém, ali vou ser açoitado e vou ser crucificado, mas no terceiro dia ressuscitarei. Crê nisso? Se vocês crerem, dê uma salva de palmas para Jesus. Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. Jesus, irmãos, Ele é tudo para nós. Ele está aqui em nosso meio. Ele foi aos céus, cumpriu a sua missão aqui na terra, curando, libertando, dando vista aos cegos, fazendo muitos milagres aqui nesse lugar. Cumpriu o que o Pai disse para Jesus, seu Filho. E Ele hoje é para nós essa missão, de pregar o seu Evangelho. Jesus aqui está de olho em cada um de nós, irmãos, escrevendo nossos nomes no livro da vida, dando forças para nós, porque Ele foi e deixou o Consolador, o Espírito Santo sobre nós, irmãos. Esse Espírito Santo que age em nós como um gemido inexprimível, irmãos. Que ao louvarmos, ao orarmos, sentimos a presença de Deus na nossa vida, irmãos. O mundo hoje não sente o que nós sentimos, irmãos. Para sentir a alegria, a felicidade, esquecimento das suas tribulações, das suas lutas aqui nesse mundo, a pessoa esquece de Jesus, vai até para as drogas, para os vícios, para a bebedeira, para esquecer o que ele está passando. E às vezes, irmãos, a droga, a bebedice tira a pessoa da tristeza, da alegria para ela no momento, num só momento. Acorda com ressaca, com dor de cabeça, querendo já voltar a buscar a droga, a bebida, para saciar a sua sede e a sua alegria na sua vida. Mas ela não vai conseguir a alegria que nós temos, irmãos. Porque a alegria que nós temos, irmãos, nós dormimos alegres e acordamos também alegres na presença de Deus, perseverando até o fim. Até o fim. E Jonas, irmãos, ele fez essa pregação, ganhou muitas almas para Jesus, muitas almas, mais de 120 mil almas, irmãos, incluindo mulheres e crianças. Eu creio que
mais de 200.000 pessoas, irmãos, salvos por uma pregação, uma só palavra de Jonas. E o povo se converteu e adorou esse Deus Todo-Poderoso. E o versículo que eu disse para os irmãos agora está em Mateus 12:41. Os ninivitas ressurgirão no juízo e condenarão essa geração, porque não ouviram a palavra de Jonas. E Jesus, ele diz, no Salmo, nesse versículo, Mateus 12:41, eu sou maior que Jonas. Glória a Deus, irmãos. Jesus, irmãos, ele é maior que Jonas. O outro versículo fala aqui que a rainha de Sabá, a mulher que estava com Salomão, veio de muito longe, irmãos, milhares de quilômetros, para ouvir com a sabedoria de Salomão. E Jesus fala para aquele povo: eis aqui o que é maior que Salomão, irmãos. Jesus é maior que todos, irmãos. Pois esse dia vai acontecer, irmãos. Porque aqueles que não aceitam Jesus hoje, irmãos, vão conhecer o povo de Nínive, irmãos. Porque no juízo final, irmãos, o povo de Nínive vão estar ali como juízes para condenar as pessoas que hoje não aceitam esse Jesus. Porque Jonas pregou só o juízo e ganhou um grande povo para Deus. E Jesus, irmãos, Jesus fala para eles: eu vou dar um sinal, vocês estão pedindo um sinal para mim, eu vou dar só um sinal, onde Jonas ficaria 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jesus deu um sinal para eles, irmãos. Eles continuaram pedindo um sinal para Jesus. E Jesus, irmãos, ele fez mais que Jonas, irmãos, mais. Porque Jesus, ele deu vista aos cegos, para que os cegos enxergassem o sol e visse a face de Jesus. Jesus, irmãos, ele deu audição para aquele que era surdo, para ouvir a voz de Jesus. Jesus, irmãos, expulsou milhares de demônios daquelas pessoas. Ressuscitou um homem que estava 4 dias dentro do sepulcro, já cheirando mal, morto. Jesus foi e só disse para ele: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, irmãos, 4 dias morto naquele sepulcro, já cheirando mal, ele sai do sepulcro, já ali como um homem normal, com a pele de bebê, ressuscitado, irmãos. Jesus fez mais que Jonas, irmãos. E aqueles fariseus, aqueles sacerdotes hipócritas, pedindo um sinal para Jesus, irmãos. Jesus deu um sinal para ele, onde 3 dias e 3 noites Jonas ficaria. E Jesus, irmãos, ele ficou 3 dias, 3 noites naquele sepulcro. E no 3º dia, ele ressuscitou-nos. Paralelo, o sinal igual a Jesus e Jonas. Eu falo com a igreja hoje à noite, falo para aquele que está ouvindo esse vídeo hoje, nesse momento. Todos nós, eu e você, vamos conhecer o povo de Nínive. É mais fácil nós chegarmos no final dos dias, no final dos tempos, conhecer o povo de Nínive, dar um abraço neles e ir para a glória que nos espera, que é o céu. Eu quero conhecer o povo de Nínive, para dar um abraço neles e não para eles me condenarem. Eu quero que o povo de Nínive me dê só um abraço e me mostre o caminho do céu.
Mas aquele que não perseverar até o fim e não ir esse caminho que é Jesus, irmãos, vai conhecer o povo de Nínive como juiz. E o povo de Nínive, como diz o versículo, irmãos, vou ler novamente. Os ninivitas se surgirão no juízo com esta geração e as condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui, Jesus diz, que é maior que Jonas. As pessoas hoje, irmãos, quando conhecer o povo de Nínive, não tendo Jesus nos seus corações e nas nossas vidas, o povo de Nínive, irmãos, vai condenar essa geração e essas pessoas que não aceitarem Jesus Cristo como único Senhor Salvador na sua vida. Eu creio que dentro dessa igreja todos aceitaram Jesus. Continuem assim, continuem pregando o Evangelho. E Jesus vai voltar, tomara que Ele nos encontre dentro da igreja, louvando e bendizendo o seu grande nome. Porque um dia, irmãos, esse dia vai chegar, onde essa geração, essa última geração, nós somos a última geração, a última. Houve a pregação da estátua de Nabucodonosor. Nós somos o pé dessa estátua, onde Jesus vai vir e vai destruir esse mundo. Tudo vai se cumprir, que a volta de Jesus vai ser em breve, e vai ser no piscar de horas, onde não vai dar tempo da pessoa falar com seus próprios lábios: eu aceito Jesus. E o arrebatamento vai ser no piscar de horas. E o dia é hoje, é agora, irmãos. As pessoas têm que abrir as suas bocas e aceitar Jesus, entregar as suas vidas e vir para a igreja adorar esse Deus maravilhoso. As pessoas hoje estão preferindo esse mundo, irmãos. Esse mundo tem muitas coisas prazerosas para as pessoas desse mundo. O inimigo está fazendo de tudo para tirar, para colocar as pessoas no caminho mau, e até fugindo como leão diante das nossas vidas, para nós tirarmos também desse caminho maravilhoso. O inimigo, ele é astuto, irmãos. O inimigo das nossas almas, ele procura o ponto fraco do homem, e esse ponto fraco, tomara que o inimigo da nossa alma não encontre em nós e nas nossas vidas. E Jesus está conosco. Jesus coloca os seus anjos dos nossos lados, na frente, atrás. Jesus nos coloca a sua armadura, uma armadura que coloca na cabeça da gente, no peito, nos pés, a espada que é a Bíblia, a espada da salvação. E a Bíblia, irmãos, ela não fala o que tem atrás de nós. Não tem nenhum escudo atrás de nós. Porque não tendo esse escudo, no Efésios 6 ali, é porque Jesus, irmãos, o Deus dos deuses, que é o nosso Deus, está atrás de nós. Nem precisa ter armadura nas nossas costas. Jesus, irmãos, está atrás de nós. O nosso Deus está atrás de nós. Nós não devemos nem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. O alvo é Jesus Cristo nas nossas vidas, irmãos. E as palmas são para Jesus, irmãos. E Jesus que é maravilhoso, que deu a sua vida por mim e por você. Façamos a nossa parte, irmãos. Estar sempre na presença de Deus. Pastor João? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Palma para Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Elias. Amém. Homem de Deus, humilde. É isso que Jesus quer, né, irmão? Pessoas humildes como nós, né? Estamos aqui, né? Glória a Deus. Me chama os humildes, né? Para poder fazer a sua obra, né? Primeiramente, eu agradeço a Deus, né?
mais esse momento, nós estamos aqui. Agradeço também a casa do irmão, né, irmão? Eu convido para você, sua esposa, a irmã Andréia, né? Meu amigo, irmão Marquinhos, irmão Alcide, pastor Rui, que Deus abençoe, todos que aqui estão, amém? Em nome de Jesus, amém? Quinta-feira, igreja, culto de